E é interessante que algumas pessoas já estão... É um comportamento parecido com o vício em droga, né? Porque já estão fazendo isso daí, de vender as coisas pra jogar, que é mais ou menos o que a gente vê em usuários de crack, essas coisas assim, né? É engraçado como a dinâmica é parecida, né? É muito parecida, Marcão, e é porque tá muito ligado com a mesma dinâmica cerebral, ou com uma semelhança muito relativa ao usuário de droga, né? O sistema de recompensa, que basicamente é o que atua no comportamento do dependente químico. Então é um comportamento que gera uma resposta rápida de prazer. O meu cérebro, ele funciona procurando respostas de prazer, evitação do sofrimento. E quer queira, quer não, há uma promessa. E às vezes a pessoa recebe mesmo. Ela investiu lá e ganhou. Nossa, ganhei R$ 1.000. Agora eu vou aumentar o meu investimento para que eu consiga melhorar o meu retorno, que é a ideia de investimento. Só que na verdade não é um investimento, é um risco. O próprio nome diz, é um jogo de sorte, é um jogo de azar. O objetivo não é multiplicar os seus ganhos. Não. O objetivo é te trazer dano, é um jogo de azar. Né? E aí você tem 9 critérios, né, para você preencher para ter o diagnóstico de transtorno de jogo patológico. E um dos critérios é este mesmo. Você começar a aumentar o seu engajamento, investimento, prejuízos financeiros. Né? Então você aumenta a sua aposta. É um dos critérios. O outro critério são os prejuízos financeiros. A pessoa começa a não mais ir trabalhar, porque não está dormindo direito, não está comendo direito, às vezes não tem grana para o transporte. Então você começa a trazer prejuízo na área financeira, na área profissional. Então acontece muito sorrateiramente, né? Começa com essa preocupação excessiva, a diminuição entre um espaço de jogada e outro. Eu começo a mentir, as pessoas começam a notar, você está jogando demais. Não, não é bem assim. Eu joguei hoje, ontem eu não joguei, vou manipulando. Eu começo a regular as minhas emoções através das jogadas, porque é altamente angustiante. Então a pessoa acredita que se ela jogar, ela vai se desfazer da angústia. Então ela faz uso do jogo para regulação emocional. Ela começa a ter pensamentos mágicos de solução. Enfim, são pelo menos 9 características para você fechar o transtorno de jogo. Mas começa sutil, né? Começa com uma brincadeira. A pessoa vai entrando num circuito de sofrimento sem perceber e construindo de forma, por meio de distorção cognitiva, que em algum momento ela vai recuperar o dinheiro, que ela vai multiplicar o seu dinheiro e a vida dela vai voltar ao normal. Né? E o que prende a pessoa é ela ter ganho, né? Alguma vez, né? Isso que é louco. Porque ou a promessa, às vezes nem um ganho, é a promessa. A pessoa vai em busca disso porque ela talvez tenha visto o colega ganhar. Também. Por que não eu? Né? Porque tem gente que de fato ele ganhou, sei lá, com R$ 100 ele conseguiu fazer 500. E aí ele fica buscando esse mesmo resultado pro resto da vida, né? E aí entra numa coisa que é eu vou ver se eu vou conseguir explicar. Que é uma coisa chamada reforçamento intermitente. Tá? Então o que acontece? Aí tem uma outra substância, um outro neurôniozinho aí muito, vamos dizer assim, muito por trás disso, chamado dopamina. Tá? O que acontece? A dopamina é aquele hormônio, aquele neurotransmissor relacionado à nossa motivação. É o que faz a gente se direcionar a algo. Né? Então, a gente vai gravar um podcast hoje. Então, é justamente a dopamina que faz a gente, legal, vamos criar, que cria aquela expectativa e que faz a gente se mobilizar para chegar aqui. Entendeu? Ou seja, é o que leva você a buscar o seu desejo. Tá? O que acontece? A ideia de tipo, nossa, acho que eu vou jogar hoje porque eu vou tentar ganhar R$ 500. Você criou um objetivo, algo que você quer alcançar. Essa expectativa, na hora que você está jogando ali, na hora que você está ali apostando, de que você vai ganhar, né, essa expectativa é o que faz a grande liberação dopaminérgica. Entendeu? Qual que é o grande problema? A liberação vem antes, né? A dopamina vem antes do ato, né? Sempre antes. Quando você alcança, ela cessa. Quando você alcança, ela cessa. Por isso que algumas pessoas, quando já tem algum tipo de compulsão e tal, quando ela chega lá, baixa. A gente vê, por exemplo, vou fugir aqui um pouco, mas só para explicar, por exemplo, em relacionamento. Tem pessoas que são viciadas em conquista.
né? Ou aquele cara ou aquela mulher que, enquanto ele tá na expectativa de conquistar alguém, dopamina lá em cima, Sim. faz de tudo, né? Na hora que ela consegue a conquista, ou quando levou pra cama, transou, tá? Acabou. Aí já vem aquela coisa do tipo, já quer se livrar da pessoa, quer que eu peço Uber, né? Essas coisas. Então, assim, porque cessou dopamina. Entendeu? Cessou dopamina. Então, assim, e aí o que acontece? Tem uma coisa chamada reforçamento intermitente, que é isso. Por isso que eu falei, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, os algoritmos têm essa programação, 25% de ganho para 75% de erro. Então, isso já é o suficiente para manter esse reforçamento intermitente. Então, se eu ganhei, aquilo, né? Ganhei. Todo o meu sistema de recompensa. Pô, legal. Eu já ganhei. Aí o que acontece? Você perde 2. Porque aí começa o negócio a complicar. Eu apostei 100. Ganhei 500. Nossa! Imagina, para quem é, vamos dizer assim, mais humildezinho, né? Pô, você de 100 para ganhar 500, olha o quanto que isso vai ser recompensador. Você fica com aquela ideia do tipo, pô, aí você vai lá, gasta aquela grana, compra pizza, vai final de semana e estoura tudo. Na semana seguinte, o que você vai fazer? Pegar mais 100. Vou pegar mais 100 e vou tentar ganhar de novo. Só que aí eu perdi esse 100, né? Foi. Putz, perdi esse 100, né? Caramba. Mas eu tô com a ideia do quê? De que eu ganhei 500. Aí o que eu vou fazer na outra semana? Pego mais 100, jogo de novo. Perco 100. Então, olha só, tô perdendo. Aí eu jogo, vou uma outra vez, puta, ganhei 50. Um reforçamento de, pô, mas ganhei. Aí ele perde mais, subsequentemente, da outra vez ele perdeu 200, perdeu 300 e depois perdeu mais 400. Ele já, no geral, ele já tá no prejuízo. Mas qual que é a mentalidade dele funciona? Preciso recuperar O que eu perdi. o que eu perdi. Cara, e aí que entra a parada mais maluca. O recuperar a perda tem um potencial de liberação de mais dopamina do que o ganho em si. Entendeu? E aí o cara fica mais ainda nisso. Mais engajado pra Mais recuperar. engajado pra recuperar. E é onde ele vai... Agora ela virou questão de honra, né? E aí, cara, é onde o cara se acaba. É onde, né, o filho chora e a mãe não vê, como a gente costuma dizer. Porque nessa busca de recuperar, ele vai perdendo cada vez mais. E aí entra todo aquele mecanismo de enganação, né? De você se auto-enganar. E aí entra aquilo que o Lê começou a comentar. Porque é nessa fase que este comportamento começa a afetar, vamos dizer assim, o caráter da pessoa. Porque é ali que ele começa a mentir, é ali que ele começa a esconder, é ali que ele começa a ficar estranho, porque ele já sabe que ele está perdendo, ele já sabe que ele está no prejuízo. E aí, se alguém pergunta, não, se ele tiver contas para pagar, ele começa a enganar a galera. Não, depois eu te pago. Não, mês que vem eu te pago. Né? Porque já está sem dinheiro. Aí vem as ideias mirabolantes, de tipo, vou fazer um empréstimo, né? Vou vender uma coisa. E pior, com a ideia de que vou recuperar no jogo. Que é onde a pessoa se afunda, e aí isso pode levar ao desenvolvimento de outros transtornos. É interessante que a pessoa não é mal intencionada, né? Essa pessoa que, por exemplo, te pediu o dinheiro emprestado pra ela jogar, ela acha realmente que ela vai dobrar o dinheiro e te devolver, né? Exatamente, ela acredita nisso. Ela acredita É nisso. um transtorno, é uma doença. É importante a gente nomear, né? Essa despersonalização, esse jeito diferente de se comportar da pessoa é resultado, é influência do transtorno de jogo. A pessoa começa a fazer coisa que normalmente ela não faria. Ela começa a pensar em coisas que normalmente ela não pensaria. Ela começa a dizer coisas que normalmente ela não diria, em função desse adoecimento. A pessoa está doente. Ela precisa se conscientizar, ser psicoeducada de que isso é uma doença. Os seus pensamentos estão afetados. O seu olhar crítico está comprometido. Ele precisa de um amparo, de um atendimento multiprofissional, para que ele comece a ser psicoeducado, para que então novos comportamentos, rede de apoio possam ser estruturados a fim de que essa pessoa recobre a sua saúde. Ela está adoecida, né? E é importante dizer isso porque normalmente a gente atribui esse comportamento à pessoa que é sem caráter, pilantra, abusiva, mas na verdade
grande parte dessas pessoas estão adoecidas. E elas precisam ser vistas como uma pessoa doente. Ninguém escolhe ficar doente, né? Ah, mas ela escolheu jogar. Sim, né? Todos nós, é certo que todos nós, se não a grande maioria de nós, já experimentou um jogo de azar, um Sim. bingo, Sim. né? Um bingo em família. O bingo da igreja. O bingo da igreja. Claro que são proporções diferentes, mas compõe o rito do jogo do azar. Sim. Né? Total, total. Então eu preciso enxergar esse indivíduo como alguém que necessita de apoio. Apoio médico, apoio psicológico, de gente que vai saber como conduzir e tratar, porque isso é um transtorno de saúde mental.